Queridos irmãos, é um prazer estar com vocês. Hoje estamos aqui comemorando o mês de aniversário da SEAC, esta casa maravilhosa de São Gonçalo, que eu tive o prazer de frequentar desde os primeiros aniversários. Vi praticamente essa casa nascer e é uma grande honra que estou aqui falando deste mês. Nosso tema, Levanta-te e anda. É um tema muito propício para esta época do ano, uma vez que a gente passa por esses problemas relacionados com essa virose que assola o país, assola o mundo. Esse coronavírus está levando a população a ficar em suas residências, evitar o convívio social, e por causa disso as palestras estão sendo transmitidas via internet. Então, o nosso tema, Levanta-te e anda, e é com muita honra que a gente apresenta aqui para o público de São Gonçalo e para o público muito maior, porque essa palestra é web, certamente será vista por outras pessoas ao longo do mundo. Levanta-te e anda, disse Jesus, quando foi chamado pelas irmãs de Lázaro para socorrê-lo, uma vez que ele tinha morrido, segundo elas, e que já estava enterrado. Mas quando Jesus chegou, já tinha se passado um grande tempo. Já tinha se passado 4 dias, e as irmãs disseram: mas Senhor, não adianta mais, já faz 4 dias, já está cheirando mal, e Lázaro estava lá sepultado. E Jesus, para consolar as irmãs, disse o seguinte: Lázaro vive. Ora, como Jesus sabia que Lázaro vivia? Certamente Jesus, um profundo conhecedor da humanidade, ele, um ser muito mais evoluído que nós, certamente sabia que Lázaro estava passando por um dos problemas de morte aparente. Era uma morte aparente. Contudo, necessitava do trabalho de Lázaro, necessitava que ele levantasse e saísse dali. Então pede que removam a pedra que estava ali cobrindo a sepultura, e geralmente naquela época os corpos eram sepultados não em caixões, mas geralmente enrolados ou mesmo sem vestimenta, mas colocados em cavernas próximos às residências. Jesus pede que removam a pedra que cobria ali o sepulcro, a caverna, e dá a seguinte ordem para Lázaro: levanta-te e anda. Ora, o que pensava o mestre? Pensava que Lázaro talvez estivesse ali embrulhado e tal, e caísse? Não, ele sabia que Lázaro tinha feito a parte dele. Lázaro não foi lá, não tiraram Lázaro nos ombros, não o pegaram nos braços. Ele saiu dali andando. Ele fez a parte dele. Então, certamente, a transferência fluídica do mestre foi de suma importância. Mas Lázaro fez a sua parte. Saiu dali andando com suas próprias forças. Logicamente, munido dos fluidos necessários cedidos pelo Mestre Jesus. Então, esse tema Levanta-te e anda nos convoca ao movimento, a sair da inércia, a levantar e andar em busca de soluções para os nossos problemas de saúde. Saúde, aliás, é o que mais buscamos na vida. Nós, seres humanos, buscamos sempre a saúde, mas somos visitados pela doença. E o segredo de tudo é tentar equilibrar a saúde e a doença. Fazer com que o fiel desta balança, hipotética, uma balança, uma forma figurativa de se falar, uma metáfora naturalmente, ali onde temos estampados uma maçã simbolizando a saúde. Coloquei a maçã porque a maçã é uma injustiçada pelas fábulas, simbolizando a saúde, e do outro lado, simbolizando a doença, coloquei um sanduíche. Não
tem marca, não tem absolutamente nenhuma referência a nenhuma empresa, mas posso lhes jurar que ele tem 2 hambúrgueres, queijo, alface, picles, um pão com gergelim. Bom, é proibido esse tipo de sanduíche? Claro que não, porque se fosse proibido, as instituições, né, brasileiras ou do mundo inteiro não iriam permitir que se instalassem empresas desta natureza. Mas claro que não é permitido. O que é ruim é quando fazemos uso abusivo de qualquer coisa. Então, qualquer coisa usada abusivamente, naturalmente, é lesivo para o ser humano. Bom, neste caso, o segredo da vida é equilibrar o fiel desta balança. Também criou-se outras figuras para traduzir saúde e doença. Por exemplo, o gordo e o magro. Quem daqui já certamente viu os filmes do Gordo e o Magro, principalmente quem já tem a juventude desgastada, tipo a minha e de outros companheiros dali de espírita, né? Certamente viu esses filmes, que eram filmes bem-humorados e tal, onde o gordo sempre aprontava e o magro era tido como o saudável da história. Bom, na sociedade brasileira, principalmente no interior onde eu nasci, era muito comum as mães, quando chegavam visita, colocarem seus filhos perfilados e mostrando, né, para a sociedade, para os visitantes, a sua prole. Eu nasci no interior, como disse, as famílias na época tinham muitos filhos e a minha mãe, com seus 6 filhos, eu era o primeiro, o mais velho, mas minha mãe fazia questão de me colocar lá no final, porque apesar que todos eram relativamente magros, mas eu era o mais magro de todos. Então todos achavam que eu estava doente e vinham com receitas assim, as mais absurdas possíveis para minha mãe. E ela fazia todas essas receitas. As receitas, por exemplo, eu comi coisas assim que não se come no dia a dia porque diziam para minha mãe que aquilo era ótimo para engordar. Leite de égua. Leite de égua, certamente, talvez os mais antigos tenham tomado, porque na época da coqueluche dizia-se que leite de égua era muito bom para a coqueluche, deixava as pessoas bem. E eu tomei muito leite de égua, mas não por causa de coqueluche. Tomei regularmente porque minha mãe recebeu essa notícia de que leite de égua era ótimo para engordar. Eu descobri então 2 verdades com o leite das éguas. Descobri a primeira, que não engorda. Não engorda nada, que eu continuei magro, apesar de muito leite. E descobri uma segunda verdade, uma segunda descoberta. Essa descoberta foi porque os cavalos desmamavam tão novinhos, os potros novinhos já não queriam mais leite das éguas. É que a coisa era realmente muito ruim. Não aconselho que façam isso com os seus filhos, mas de maneira que isso aí nos serve de lição, porque efetivamente saúde e doença não podem ser representados por gordo e magro, porque pode ser um gordo saudável e pode ser um magro saudável. Da mesma maneira, pode ser um gordo com doenças e um magro também com doenças. Isso aí efetivamente não traduz saúde e doença. Aliás, segundo a Organização Mundial de Saúde, saúde é diferente de ausência de doença, porque antigamente pensava-se que bastava estar com nenhuma doença aparente para ser considerado saudável. No entanto, o conceito mudou porque pressupõe o bem-estar físico, o bem-estar social e o bem-estar mental. Se nós não estivermos com esses bem-estares ali todos, certamente nós não estaremos saudáveis. Eu, por exemplo, se estiver fisicamente mal, não conseguiria desempenhar uma atividade qualquer ou conviver com outras pessoas, estar no meio social e ser uma pessoa agradável, porque fisicamente eu não estaria bem. E se eu estiver também socialmente mal inserido, num local que eu não gosto, num local que eu vou a contragosto, isso aí vai afetar a minha parte mental, afetar também a parte física. Se eu não estiver bem mentalmente, isso também afetará o físico, afetará o social, enfim, tem que estar bem em todas essas áreas, na área física, social e mental.
conceito da Organização Mundial de Saúde. Avançando um pouco mais, nós vemos aqui que contempla 3 aspectos. E quais são esses aspectos? O aspecto individual, aspectos individuais, aspectos sociais e aspectos ecológicos. Portanto, saúde é uma visão sistêmica, é um sistema que tem que ser visto como saúde. O conceito de saúde, tal qual o conceito de vida, não pode ser definido com precisão. Os dois estão, de fato, intimamente relacionados, mas definidos com precisão certamente não é possível. Conceito também da Organização Mundial de Saúde. Voltando um pouquinho, por exemplo, por aspectos individuais, eu posso ficar doente? Claro que eu posso, por uma questão pessoal, uma questão minha, uma imprevidência, uma coisa qualquer, eu posso ficar doente. Por aspectos sociais, eu posso ficar doente se eu estou mal inserido no local, se eu estou a contragosto, e isso me afeta e eu também fico doente. E o aspecto ecológico? Claro que ficamos. Por exemplo, uma água contaminada, se eu vou ingerir, eu posso adquirir uma doença. E também posso contaminar o meio ambiente e levar essa doença para outras pessoas, não é? Até bastante distante. Saúde física e mental. O conceito de saúde, segundo a ciência, divide-se em saúde física, que pressupõe o funcionamento perfeito do corpo, a capacidade plena de realizar trabalho, bem-estar físico. E a saúde mental passa pela autoestima, capacidade de estabelecer relações afetivas, bem-estar mental. Não há nenhuma definição precisa, mas passa por todos esses aspectos aí. Então, para a ciência, saúde física é isso, saúde mental também é isso. Isso que foi publicado num folheto da Sociedade Brasileira de Psiquiatria Clínica. Esse folheto intitulava-se Você Não Está Só, um folheto informativo. Agora, quem foi o responsável por mudar esse conceito? Sabe-se que na antiguidade, as religiões tradicionais não permitiam que se estudasse anatomia e fisiologia em corpos humanos. Então estudava-se em macacos, em porcos, mas corpos humanos não, né? Estava ali o ser desencarnado, né? Só o corpo, mas a igreja não permitia que se estudasse, porque havia a famosa ressurreição da carne, conceito adotado por eles, não pelo espiritismo. A gente entende a reencarnação como um conceito bem diferente, mas então a igreja, como tinha influência na ciência, no Estado, impedia que se estudassem corpos humanos. Alguém teve que mudar isso. E esse alguém foi René Descartes. René Descartes, um filósofo que a gente estudou sempre em matemática, viu o produto cartesiano e uma série de coisas, e às vezes, talvez, como o meu caso, não gostasse muito e até não gostasse do René Descartes por conta disso. Mas estudando um pouco mais, vimos que ele é um filósofo assim, de excelência e viveu de 1596 a 1659. É dele a célebre frase penso, logo existo, né? Então ele separou corpo e mente, onde o corpo era responsável, era formado de matéria física e sofria todas as características da matéria, tamanho, peso, capacidade motor e etc. E era sujeito a todas as leis da física, né? A mente, separada do corpo, eram duas coisas independentes, era de natureza imaterial. Não tem forma, peso, medida. Não tem forma, peso e medida, não pode ser medida. A capacidade de pensar é da mente e outros processos cognitivos, o aprendizado é da mente. Proporciona informações do mundo exterior. A mente é responsável por proporcionar essas informações. Então, René Descartes foi de suma importância, porque a partir daí a ciência evoluiu bastante. Até então, havia, principalmente na medicina, médicos que abandonavam as suas profissões porque não conseguiam curar seus pacientes.
Os recursos eram muito escassos. Por exemplo, tinha que apelar para os eméticos para provocar vômitos, laxantes para provocar diarreias, né? Apelar para as sangrias, as sanguessugas foram de suma importância, né? Um animalzinho foi muito usado. Também a trepanação, né? Perfurava o crânio. Enfim, os recursos eram escassos e, portanto, a sobrevivência dos pacientes também ficava ameaçada e muitos médicos abandonavam suas profissões. Depois de René Descartes, a ciência foi evoluindo e os médicos passaram então a ficar um pouco mais felizes, com mais recursos, e a ciência se desenvolveu. Devemos muito a este filósofo René Descartes. Bom, o corpo na visão espírita. O que é o corpo na visão espírita? Na visão espírita, nós temos aquela simbologia do cachinho de uva, do raminho da uva, onde o lenho, né, a parte lenhosa, né, representava o corpo, a casca da uva, o perispírito, e o líquor, o espírito. Os espíritos nos trouxeram este conceito, essa simbologia, em Prolegômenos, né? Lá na introdução de um livro dos Espíritos. E nós adaptamos, a gente vai adaptando conforme a necessidade, né? Por exemplo, usamos isso com outras frutas, né? Onde a casca, que era a parte bruta, correspondia ao lenho, portanto ao corpo. O perispírito seria que os espíritos representaram como a casca da uva. A gente representa em outras frutas como o perisperma, ou a parte que se come, no abacate, por exemplo. E o caroço, que é a parte mais interna, e os espíritos representaram como líquor. Nós temos outras representações, com laranja, enfim, com outras coisas. Mas os espíritos, como eram sábios, sabem que uva tem em todo lugar, né? Então tem no norte, tem em locais gelados, locais mais quentes. Abacate não tem em toda parte do globo. Se fosse jaca, então, não teria em muitos locais, né? Enfim, eles são sábios. Mas essa sabedoria eles transferiram para nós, né, generosamente, e Kardec colocou de maneira que todos nós possamos entender na codificação espírita. A gênese material. Bom, como nascem os espíritos? Como são criados os espíritos? Como é criado o corpo? A gênese mosaica fala lá no Antigo Testamento, os primeiros 5 livros atribuídos a Moisés, o primeiro deles chama-se Gênese. E fala da criação do homem de maneira bastante assim, simbólica, né? Porque fala que o homem foi criado do barro de uma vez só e o espírito seria criado junto com o homem, foi feito o corpo e o espírito, a mulher foi feita depois. Até hoje eu não entendi muito bem porque a mulher foi feita de costela, né, que é carne de segunda e tal, mas enfim, isso é uma simbologia que está lá no Antigo Testamento. O Espiritismo trata de maneira diversa. O Espiritismo trata a Gênese com outro conceito, e veremos agora aqui, bastante simplificado, mas eu sempre coloco no rodapé a referência, depois vocês podem procurar essa referência mais rebuscada, mas está tudo na codificação no livro A Gênese. Bom, somos emanações divinas, isso é um fato. Somos, através de 2 princípios, do princípio material, que dá origem ao corpo e outras coisinhas mais, e do princípio inteligente, que vai dar origem ao espírito. Então, o princípio material dá origem ao fluido cósmico universal. E esse fluido cósmico universal se desdobra em matéria bruta, em princípio vital e em perispírito. Bom, notemos que falamos aqui de matéria bruta. E a matéria bruta vai dar origem, por exemplo, quando vai formar um orbe, um planeta, ela vai dar origem às pedras, vai dar origem aos seres vivos, às plantas e aos animais também, né? Então, tudo composto de matéria bruta. E o princípio vital vai animar essa matéria. Mas por que princípio vital e não fluido vital? Porque no livro A Gênese, Kardec trata de princípio vital e não fala mais de fluido vital. Quando foi questionado lá na Revista Espírita, ele disse que mudou o termo
porque o termo fluido não representava muito bem o que seria esse princípio vital. Porque um fluido, por exemplo, se a gente transportar para um outro exemplo, no caso de um posto de gasolina, o reservatório de gasolina é o reservatório de fluido, é um fluido. Para a ciência, fluido é tudo que flui, tudo que escorre, os líquidos, os gases, são fluidos. Então, esse fluido, ele não é o mesmo para a planta, não é o mesmo para o homem. Então, ele disse que era princípio, porque é um fluido especial criado para a planta, criado para cada representante da raça humana, cada um depende de um especificamente. Então, não vem tudo de um reservatório só. Ele é criado ao seu tempo para aquele ser naquela necessidade. Então, o princípio vital vai animar a matéria, como nós já falamos, né? E o perispírito, o homem, no caso, é dotado de perispírito. Notemos que tudo isso vem aqui, são emanações divinas do princípio material. E quando se desencarna, costuma-se dizer, eu não levo nada de matéria. Mas será que não leva mesmo? E o que seria, então, o princípio, o perispírito? De que seria composto? Ele vem do fluido cósmico universal, o mesmo fluido que deu origem às pedras, que deu origem às plantas, logicamente modificado, mas veio dali. Então nós precisamos desses resquícios materiais para que a gente leve o nosso perispírito, né, conosco, e é através do perispírito que os nossos seres, nossos entes desencarnados, que estão numa fase de sabedoria, uma fase evolutiva parecida com a nossa, eles não se transformam em sábios só porque desencarnam, não. Estão por aqui mesmo, com os mesmos conceitos. Os conceitos vão estudando tudo, evoluindo, mas os conceitos são relativamente os mesmos. Então, eles, para nos conhecerem, precisam que nós tenhamos ali algo que eles vejam com aparência semelhante à que tínhamos. Então, para isso, levamos o perispírito. Ademais, quando vamos reencarnar, nós precisamos também do perispírito. Como vamos reencarnar no mesmo orbe, há de ser o mesmo perispírito. Então esse perispírito ele é, de certa maneira, reutilizado. A gente tem um estudo a respeito de que não é simplesmente corpo, espírito, perispírito, não é só isso, porque a gente tem umas outras camadinhas. Só para ilustrar, se olharmos, relembrarmos o livro Nosso Lar, nós veremos que André Luiz, quando desencarna, ele quer se encontrar com a sua mãe e falam para ele que ele não poderia se encontrar com a mãe, que a mãe estava num plano evolutivo muito além do dele. E ela não poderia descer até onde estava o nosso lar, uma vez que o nosso lar estava numa região umbralina ainda. Então, disseram para ele, os mentores, de que ele, em sono, se desdobraria e estaria com a sua mãe numa região intermediária onde ela também poderia estar. Ora, a gente sabe que desdobrar durante o sono, por exemplo, é deixar o corpo na cama, sair espírito, perispírito para dar suas voltas, estar com seus mentores, aprender ou estar no seu local de interesse. Quem não é evoluído vai estar nas boates, enfim, nos locais que ele tem afinidade. Mas leva o seu o espírito, você vai, espírito, e perispírito, o seu corpo fica na cama. Ora, André Luiz já tinha desencarnado, já não tinha mais corpo, então o que ele deixou lá no leito? Né? Só para pensar, então a gente não vai abordar isso aqui, mas a gente tem um estudo mais aprofundado a respeito. Hernani Guimarães Andrade estudou isso muito bem, né? O conceito de MOB, modelo organizacional biológico, né? Também Joana de Ângeles, no livro O Homem Integral, aborda isso, tem um capítulo, inclusive, chamado, né, Modelo Organizacional Biológico, Organizador Biológico. Né? E isso aí a gente não vai abordar aqui. O fato é que a gente tem o perispírito, a gente leva esse perispírito conosco. E de onde vem, onde nascemos, onde nos tornamos espíritos? São emanações divinas, princípio inteligente, que é, por sua vez, modificado, não é? Um princípio espiritual, e esse princípio ganha identidade, e nós, espíritos, reencarnamos, né, como seres humanos várias e várias vezes, porque não aprendemos tudo de uma empreitada só. Homens,
aí nós somos assim. Agora, doença. Bom, o que é doença? Doença, ela vem do latim, de dolentia, quer dizer padecimento. É um distúrbio das funções de um órgão ou da psique, né? É um distúrbio do ser humano. Resulta da perda da homeostasia, ou seja, do equilíbrio. Nós, seres humanos, temos de estar em equilíbrio. Se a gente não está em equilíbrio, a gente não consegue exercer as nossas funções normais. E para estar em equilíbrio, a gente precisa ter saúde, aqueles aspectos todos que nós vimos anteriormente. Mas o fato é que a doença pode ser gerada por causas externas, fatores externos. E quais são esses fatores externos? Por exemplo, as infecções, as viroses. No caso agora, a gente está sofrendo aí uma virose mundial, né? O coronavírus, enfim. E traz muitas doenças. Isso aí é um fator externo, um fator que está fora do corpo. Mas pode ter também um fator interno. Um fator, por exemplo, das doenças autoimunes, são provocadas por fatores internos. Poderíamos citar diabetes, artrite reumatoide, lúpus. Quando o seu organismo, no afã de defender o corpo, né, seus anticorpos acabam agravando o seu estado de doença. Podem vir também de fatores espirituais, e é aí que nós entramos. Os fatores espirituais, as obsessões. Bom, obsessões. A obsessão começa com a obsessão simples. A obsessão simples é uma ideia que é colocada na cabeça da gente. Essa ideia é uma ideiazinha de nada, mas que a gente, o obsidiado, tem a certeza de que aquela ideia não é sua. Ele sabe que aquele pensamento veio externo, veio de outra pessoa. A ideia não é dele, ele tem essa noção. Então isso pode provocar as manias. Quem não tem uma maniazinha aqui ou outra ali? Mas quando você se pega numa mania dessa, você sabe, opa, isso aqui não é meu, essa ideia não é minha, eu geralmente não me comporto assim. Então isso pode vir de uma obsessão simples, uma ideia que algum espírito que não gosta de você, aproveitando aquele seu momento de invigilância, onde você muda o seu padrão vibracional, a sua mente vibra de maneira diferente, você, por exemplo, num descompasso, né? Você briga com alguém, se irrita, e sua mente passa a vibrar de maneira diferente. Aquele momento é o momento que o espírito precisa para jogar aquela ideia, semear aquela ideia na sua cabeça. E uma vez com aquela ideia, você pode tomar ações que não são as ações que você tomaria normalmente. Pode agravar? Pode. Pode se transformar numa fascinação. E no caso da fascinação já é mais grave, porque o fascinado tem a certeza de que a ideia é dele. Ele está certo, ninguém pode contradizer, porque ele se acha certo, se acha bom, porque o espírito colocou isso na cabeça dele. E como colocou? Aproveitando a fragilidade do obsidiado, né? A fragilidade nossa, nós temos nossas fragilidades, nossos defeitos. Os espíritos, quando um espírito assim que não gosta de nós, por um motivo qualquer do passado, ou talvez por um motivo desta vida mesmo, talvez nós tenhamos uma relação ruim com uma pessoa que é da intimidade dele, e ele, para proteger essa pessoa, esteja ali procurando te prejudicar, né? Então, colocando essas ideias, ele se aproveita de um defeito seu, por exemplo, o orgulho. Ah, fulano é muito orgulhoso. Ele se aproveita daquele momento de orgulho, incentiva mais, e a pessoa começa a ganhar asas, achar que ele está certo. Nas casas espíritas, receber os companheiros obsidiados e tratá-los é um desafio, não é para amadores. É para a pessoa mais experiente, é para um atendimento fraterno mais experiente, ou mesmo numa mesa mediúnica, onde o médium possa ser fascinado. Este médium também tem que ser tratado fraternalmente, mas tem que ser tratado com muito jeito, para que, numa abordagem muito sutil, consiga trazê-lo novamente para a realidade e combater esse tipo de obsessão. Mas pode agravar? Pode, mas antes de agravar, gostaria de fazer uma ilustração aqui de Richard Simonetti no livro Quem Tem Medo da Obsessão.
ele não gostava de ser chamado de Richard, sim de Richard. Uma vez que ele veio aqui, eu fui cicerone dele, aqui em Cabo Frio, né, que eu estou em Cabo Frio, eu fui cicerone dele, e quando eu chamava de Richard, né, que todos nós aqui, a grande maioria dos espíritos o chamavam assim, né, ele desencarnou recentemente, e ele me corrigiu e disse que era Richard. Então, o Richard Simonetti, nesse livro Quem Tem Medo da Obsessão, nos diz que ele faz uma analogia dessas obsessões com as doenças físicas, e com a neurose e com a psicose. Então, ele diz que a obsessão simples levava às neuroses e que a fascinação às psicoses. E falava o seguinte, citando um outro autor que não me ocorre o nome, ele falava que o neurótico constrói castelo nas nuvens e o psicótico mora nesses castelos, acredita tanto que mora nos castelos, e quem cobra o aluguel é o psiquiatra. Bom, eu não tenho nenhum psiquiatra na família, né? Mas se alguém tem, temos que brigar com Richard Simonetti e não, né, com o Paulo Jorge aqui, que simplesmente está citando um trecho do livro. Mas pode agravar essa obsessão, e quando agravar, transforma-se numa subjugação. E nesse caso, o espírito é praticamente quem manda no corpo do obsidiado, né? Isso naturalmente é traduzido em doença, gente, em transtorno. A gente tem uma palestra sobre isso, aliás, também um seminário, né, sobre obsessão, sobre os processos de cura, os mecanismos de buscar a cura da obsessão, as prevenções contra as obsessões, mas aqui nesse espaço nós não teremos como abordar com uma profundidade maior. Seguindo um pouquinho à frente, nós vamos então ver o estresse. O estresse é prejudicial para o ser humano? Para o ser humano? Bom, certamente é, né? Prejudicial. Claro que é. Todo mundo estressado não consegue fazer suas atividades. Mas vamos pensar numa coisinha. Vamos imaginar que na nossa casa tem um rato. E esse rato, para combatê-lo, nós naturalmente poderíamos adquirir uma ratoeira, mas somos espíritos, vamos botar simplesmente o inimigo número 1 do rato ali, um gato, né? É o predador do rato. Bom, colocamos o gato. O rato não sabia que tinha ali gato, veio normalmente para roer os grãos, comer queijo, etc., fazer um estrago de sempre, e se deparou com o gato, foi acuado num canto. O que vai acontecer com esse rato? Seus pelos vão se eriçar, seus olhos vão se esbugalhar, né? Ele vai urinar, vai defecar, vai ficar horrendo, né? Uma aparência horrível. Né? Seus membros ganharão mais circulação sanguínea para ficarem mais fortes, seu minúsculo cérebro será mais irrigado para que ele ache uma solução, e ele vai tentar escapar, buscar essa solução para escapar do gato. E caso não consiga escapar, ele ataca o gato, e ataca mesmo. Né? A gente tem vários casos assim de ratos que atacam gatos, mas numa situação extrema. Mas vamos dizer que ele consiga escapar. Conseguiu escapar, o gato relaxou a guarda, saiu, foi dar suas voltinhas, e o rato, 10 minutos depois, chega novamente no mesmo ambiente para roer o queijo, enfim. Para o rato, esse estresse foi prejudicial? Não, pelo contrário, foi providencial, pois salvou a vida dele. E o estresse para nós, num dado momento, também serve para a preservação da vida. Né? A lei de preservação, uma das leis divinas que estão gravadas na nossa mente, no momento de perigo, aquele estresse, aquela adrenalina jogada nos serve para que busquemos uma solução rápida, que a gente consiga sair, buscar um local seguro e preservar a vida. Mas se acontece algo conosco assim num dado momento, nós nos restabelecemos assim em 10 minutos, como o rato? Não. A gente leva aquilo para as nossas vidas. E nesse caso, o estresse é extremamente prejudicial. Como um carro, se nós temos um automóvel e ele é feito para funcionar ali a 4.000 rotações, né? E o motor, a gente, para fazer uma ultrapassagem, a gente acelera ele mais e ele ultrapassou aquelas rotações que o motor deveria ter normalmente, ultrapassou para conseguir ultrapassar o outro veículo, e lá na frente ele retomou a sua marcha normal. Isso vai prejudicar o motor daquele automóvel?
Não, não vai prejudicar. O problema todo conosco, seres humanos, com nós todos, é que quando a adrenalina cai ali na nossa corrente sanguínea, né, pelo estresse, o estresse sobrevém, o nosso coração trabalha mais acelerado, nossos órgãos, de modo geral, se aceleram e a gente não consegue diminuir essa aceleração no tempo necessário. Esse é o grande problema, né? Então, o estresse nessa situação é extremamente prejudicial. E como está o dia da gente? Temos ali uma referência, que é um animal com sobrecarga na carroça. Coitado, o animal não resistiu, certamente, né? A ilustração nos mostra. Mas, no dia a dia, a sobrecarga, os excessos causam doenças? Na questão 714, os espíritos nos alertam que não só causam doenças ao corpo físico, mas podem prejudicar até mesmo a parte espiritual, a nossa evolução, por exemplo, né? E os vícios são prejudiciais? A questão 913 do Livro dos Espíritos nos diz que os vícios são danosos, né? Os vícios, o egoísmo, o orgulho estão por trás de todos os vícios e são as chagas da humanidade que nós devemos combater, o orgulho e o egoísmo. Porque quem tem um vício, ele é egoísta, ele não quer saber se está prejudicando o cara do lado, enfim, ele quer ser feliz naquele momento, usar o seu vício porque acha que a felicidade pode vir com aquele vício que ele está praticando naquele momento. Enfim, todos nós temos os nossos vícios, nossos defeitos, mas temos a obrigação de combatê-los, pois estamos num processo evolutivo. Como prevenir as doenças? Bom, os exercícios são maravilhosos, são ótimos, mas num dia chuvoso, como fez hoje aqui na região dos lagos, é meio complicado a gente sair, ir numa praça, por exemplo, e correr. A gente vai até com alguma disposição, mas quando chega ali aquela chuvinha fria e fina, a gente vê algumas pessoas correndo. Tão bom seria se pudéssemos pagar para ela correr a nossa cota, mas assim não vai resolver. A gente tem que fazer, tem que levantar e andar mesmo, né? O exemplo de Lázaro aí nas nossas vidas, porque senão o benefício não virá. Alimentação saudável, fundamental. Temos ali um cidadão comendo uma maçã e nem desmaiou nem nada. As fábulas, né, prejudicaram a maçã, mas a maçã é um alimento muito saudável. Temos ali atrás uma imagem de umas senhoras e um senhor, né, uma família em torno de um bolo, possivelmente comemorando algo, talvez um aniversário. E podem dizer, mas e o glacê não vai atrapalhar? Tudo em excesso atrapalha, né? Mas essas reuniões gastronômicas, elas têm um efeito colateral maravilhoso, é promover a convivência. Gente, a convivência é algo que não insubstituível. A convivência promove milagres, faz com que as pessoas se entendam, né? Consigam resolver seus problemas em conjunto e unidos todos nós somos mais fortes. Fazem até o milagre das sogras ali estarem se interagindo com as noras, né? E aí por diante, né? Isso é uma coisa inusitada, né? Costuma-se dizer, falar muito da sogra, mas eu costumo dizer que as sogras são muito boas, né? A minha esposa mesmo tem uma ótima. Brincadeira, quando eu falo assim, ela até fica zangada comigo. Mas olha só, não que a minha mãe seja tão ruim, né? Não é, não. Mas as mães geralmente privilegiam seus filhos. Isso aí é uma verdade, vem do defeito do próprio ser humano, né? Limpeza é fundamental, mas temos ali um cenário de uma cozinha extremamente suja, mas não estamos falando, obviamente, desta limpeza, e sim da limpeza mental. Levar o melhor de nós. Todos nós temos ali pensamentos, vez ou outra, que não são muito pertinentes, muito necessários. E a gente às vezes pensa, a gente se atém numa banalidade, mas é importante que a gente mantenha a mente saneada, sempre o pensamento elevado, buscando as coisas que vão construir e não as coisas que vão prejudicar a nossa evolução. A limpeza mental é fundamental. É importante que eu esteja nos ambientes e harmonize esse ambiente, leve o melhor de mim. E isso nós fazemos regularmente. Por exemplo, quando vamos procurar um emprego, a gente tem essa facilidade com as coisas materiais. Se eu vou procurar um emprego
e peço, e na hora da entrevista, eu chego para o entrevistador, fui aprovado, um colega foi antes de mim, e eu chego para ele depois e falo, olha, o senhor gostaria muito de trabalhar na sua empresa, mas não me coloque perto daquele moço ali não, que eu não me dou muito bem com ele. O empregador já vai ficar com o pé atrás, né? Talvez eu ache que eu tenha feito uma má escolha. E se eu disser para ele, olha, eu tenho um problema sério em acordar cedo, dá para eu chegar meia hora mais tarde? Será que ele vai me contratar? Não. Nestas horas, nós levamos o melhor de nós. Colocamos nossa melhor roupa, penteamos o cabelo, damos uma ajeitada, né, na fisionomia e tal, vamos com o melhor sorriso possível e lá estamos para as entrevistas, levamos o melhor de nós, né? Também nos ambientes que frequentamos, por exemplo, as casas espíritas, devemos levar o melhor de nós para podermos ser úteis, né? A parte ruim a gente procura esquecer, aniquilar. Aliás, nós temos essa obrigação de aniquilar. Temos dificuldades, mas temos a obrigação de aniquilar a parte ruim. Bom, o descanso é necessário, extremamente necessário. Todos nós vamos descansar. Uns descansam num tempo, outros descansam no outro tempo. A lei do trabalho pressupõe também o descanso. Não é? Não está se falando aqui, como no exemplo da foto ali, né, da ilustração, do ócio. Não é o ócio, não é estimular o ócio. É um descanso a seu tempo. Cada um tem o seu tempo, né? A aposentadoria compulsória hoje é aos 70, sei lá quando vai ser amanhã, né? Não se sabe, a vontade dos nossos governantes, mas o fato é que hoje é aos 70. Mas cada um aposenta-se, né, para de trabalhar efetivamente quando acha necessário. Uns mais tarde, outros mais cedo, cada qual tem o seu tempo, nos esclarecem os espíritos. Não podemos criticar quem saiu mais cedo, porque esse talvez não tenha conseguido suportar, né? Mas se eu estou doente, aí o que vou fazer? Aí eu me desespero, né? Aí eu procuro as religiões, até que não é religioso, fica. Mas o que eu vou fazer nesses momentos, né? Bom, combater as doenças. E como combater essas doenças? Promessas adiantam? Será que adiantam as promessas? Bom, as promessas que eu faço para eu mesmo cumprir, essas adiantam, né? Eu fiz uma promessa de combater uma mania minha, adianto. Mas será que as promessas que costumam fazer para os outros cumprir, essas promessas resolvem? Certa vez, há muito tempo, eu vi uma entrevista de uma moça, uma repórter entrevistando lá na escadaria da Penha, as pessoas pagando suas promessas. As promessas que os outros fizeram para elas pagarem, né? Então estava lá um senhor, iria subir aqueles 365 degraus de joelho. E a repórter o entrevista querendo saber por que motivo ele estava pagando essa promessa. Ele disse, olha, eu não andava. E a minha mãe fez então uma promessa para que eu voltasse a andar. Eu tinha parado de andar, a mãe prometeu para um santo qualquer que ela, que é da crença dele, já naturalmente não podemos criticar, mas prometeu que se ele voltasse a andar, ele que teria que pagar, não ela, ele subiria os 365 degraus de joelhos. Bom, lá estava ele feliz da vida com um sorriso no rosto. Ela não esperou, naturalmente. Subiu, ficou lá em cima entrevistando outras pessoas, e quando aquele senhor chega lá no topo, ela o reconhece e vai entrevistá-lo novamente. Ele já tentava sorrir, mas não conseguia mais esboçar aquele sorriso que estava no início, né? Ela dizendo, que bom que o senhor chegou, né? E ele muito feliz, cheguei, consegui cumprir a promessa que a minha mãe fez. Então, moço, vamos levantar, vamos sentar ali naquele local para que a gente continue a entrevista. E pasmem, ele não conseguiu mais levantar. A promessa tinha sido feita porque ele tinha recuperado, né, a capacidade de andar e naquele momento não conseguia deambular mais, andando, né, em pé, porque os seus pés já não funcionavam mais, suas pernas não o obedeciam. Então, promessas dessa natureza não vai resolver, não resolve efetivamente. Mas as promessas que eu faço para eu mesmo cumprir, estas sim resolvem.
Procurar um especialista, ir ao médico, se a doença que começou pode ter começado com um processo obsessivo, contaminou meu espírito, meu perispírito, foi para o corpo físico. Quem vai resolver o problema do corpo físico é o médico, os paramédicos, a área médica, a área da ciência. Então, procurar o especialista. Mas não adianta só procurar, seguir as recomendações. Não adianta o médico prescrever um remédio e a pessoa simplesmente não tomar. Procurar entender as causas da doença. Né? Por que eu adoeci? O processo de adoecer não é simples. A não ser que eu seja ali atropelado na rua de uma hora para outra, fique doente por conta disso. Mas ainda assim foi uma falta de cautela minha, talvez, né? Ou um acidente que talvez estivesse num plano reencarnatório. Eu sei que esse processo de doença, ele não é um processo simples. E não adianta eu querer ficar bom sem tomar as medidas necessárias, né? Muitas pessoas recorrem às religiões e a gente tem que procurar mesmo as religiões, né? Procurar auxílio. Mas não é com aquela ideia de que o milagre virá assim, como anunciado por alguns companheiros, né? De uma hora para outra vai ficar curado, esteja curado e pronto, aí você já está bom. Não é assim que funciona. Né? O milagre ele acontece, mas pressupõe a sua participação, você fazer a sua parte. Então, o auxílio na religião, e notem aqui que falamos em religião, nós estamos falando em espiritismo, porque a religiosidade do ser humano o leva, muitas vezes, a praticar as boas ações e, às vezes, ele precisa das religiões para doutriná-lo de uma maneira mais efetiva, né? Colocar um cabresto. Uns precisam de um cabresto mais firme, outros de um mais folgado, e assim as diversas religiões têm diversos comportamentos. Então, buscar a religião de fé é uma necessidade. E seguir o conselho do líder religioso, da pessoa que o atender, né? Porque o processo de cura necessita de perseverança. Perseverar é importante. Então, persevere. Cito aqui um caso de um familiar, né? Uma pessoa que eu conheço. Esta pessoa queria livrar-se de um vício. Esse vício estava lhe causando muitas doenças e tal, então foi ao médico, buscou auxílio, inicialmente seguiu as recomendações médicas e tal, procurou o líder religioso, este também o instruiu, só que ele não seguiu à risca essas instruções. Então, aqui em Cabo Frio acontece muito nas regiões praianas, mas aqui especialmente, né, posso falar com propriedade. As pessoas de outras religiões, quando chega assim o Réveillon, a passagem do dia 31 para o dia 1º, elas vão a multidão para a praia, levam seus ramos de flores, jogam ao mar, né? Achando que essa crença, né, vinda aí de outras religiões afro-brasileiras, né, afrodescendentes, essas crenças vão proporcionar um milagre de uma hora para outra, né? Muito embora eles não estivessem enraizados na fé de origem, porque se tivessem de fato, não iriam para a beira do mar, poderiam ir ver a queima de fogos, etc. e tal, mas para fazer essas simpatias certamente não iriam. Mas muitos vão, e foi o caso desta senhora. Queria livrar-se do vício do cigarro, levou uma carteira de cigarro, entrou ali na Praia do Forte, que tem uma enseadazinha mais calma ali, com água nos joelhos, os familiares ficaram da areia olhando. Ela esgueirou-se por entre aqueles irmãos que cavavam buracos para acenderem velas, porque o vento ali no buraco, o vento não apagava as velas, estavam em volta daqueles buracos fazendo suas preces, seus cânticos, né, de outras religiões. Principalmente as religiões afro-brasileiras. Bom, então estava ela ali no meio do mar, pega a sua carteira de cigarro e joga bem longe. Está orando com fervor, com tanto fervor, mas de repente a carteira de cigarro vem e começa a bater na sua canela. Ela sente algo batendo. Ela olhou, era o cigarro, pegou e já estava meio molhado, mais pesado, jogou mais longe ainda. E ao jogar, orou com mais fervor, de olhos fechados. Daqui a pouco tem algo batendo na sua canela e ela vai olhar, é o cigarro. Ela ficou enraivecida, né? Pegou, saiu da água e tal, separou os irmãos que estavam no entorno daquele buraco, um para cada lado. Deve ter separado até alguns orixás também, porque a velhinha era brava, né? Bom, enfim, pegou uma daquelas velas, acendeu um pedaço que ainda estava seco
e começou a fumar e até hoje fuma, né? Fuma bastante, né? Por conta de não conseguir combater e tentar combater esse vício sem perseverar no tratamento, né? Tentando uma solução milagrosa, que essa solução não veio. Então é necessária a mudança de hábitos. Nós temos que mudar os hábitos, porque senão a gente não vai conseguir mudar. E tem cura? Até quem não é religioso no momento do apuro da doença, ele fica religioso e dirige seus pensamentos a Deus. E Deus, às vezes, não pode interagir diretamente, ele se vale dos espíritos. Os espíritos, por sua vez, conseguem, porque tem uma faixa vibracional mais próxima daquele encarnado que está ali desesperado, através de pensamentos e ondas mentais, conseguem intuir aquele cidadão doente, aquele cidadão desesperado, e este, quando ele é intuído por um espírito bondoso, né, seguindo ali instruções de espíritos superiores, ele busca uma iniciativa. E essa iniciativa o leva a praticar uma ação. Qual é essa ação? Buscar na família, buscar na religião, buscar um especialista, não seja qual ação, mas quando essa ação ela é seguida por fé, essa ação ela é potencializada. Então, vêm as curas. Né? Até os médicos materialistas que não acreditam em Deus, né? Os agnósticos, né? Enfim, os ateus, eles sabem que aquele religioso, aquele que ora, aquele que tem fé, nele até o remédio faz efeito mais rapidamente. Né? Algo há então por trás da matéria que vai interagir com aquele corpo e promover que algo se resolva. Nós sabemos o que é, mas os irmãos materialistas certamente não sabem. Bom, este é o processo de doença, são os processos de busca de cura. Mas começamos com o exemplo de Jesus, vamos terminar também com o exemplo de Jesus. O cego Bartimeu, ou cego de Jericó. Este cego vivia nesta cidade e então tinha perdido sua visão, tinha grande dificuldade em conseguir a esmola e tal, grande dificuldade na convivência social, sabia que Jesus passaria por ali. E também queria buscar socorro, buscar cura para a sua enfermidade. Queria encontrar-se com Jesus na busca dessa cura. Mas quando ele tentou caminhar até lá com seu cajado, com suas próprias pernas, levantou e andou com seus próprios recursos, chegou, não pôde aproximar-se do mestre. A multidão já estava formada, ele senta-se na beira da estrada, desolado, triste, por não conseguir realizar a sua vontade, que é de estar com Jesus e ser curado. Mas Jesus não precisava que ele falasse. Jesus, de lá de onde estava, no meio da multidão, sente a presença de Bartimeu e então pede que seus discípulos se dirijam a Bartimeu com uma ordem. E a ordem era a seguinte: homem, tenha bom ânimo. Tenha bom ânimo. Então, Bartimeu, que estava ali triste, é tomado repentinamente de bom ânimo, e com esse bom ânimo ele é levado até Jesus. E ao chegar ao mestre, o mestre lhe pergunta: que queres que eu faça? O que Bartimeu poderia falar? Senhor, quando eu vim até aqui, dei uma topada, né? não enxergava, dei uma topada, machuquei o dedão do pé, será que dava para curar? Né? Enfim, ia falar dos seus problemas menores? Não. Bartimeu queria ser curado da sua cegueira, queria ter a sua visão restabelecida. Então, Jesus queria ouvir da boca de Bartimeu. Pergunta-lhe: que queres que eu faça? Bartimeu diz: Senhor, quero ficar curado da minha cegueira, quero ver novamente. E Jesus o cura e, com os procedimentos de praxe, dispensa Bartimeu com as recomendações de sempre, que Jesus sempre recomendava a quem ele curava: vá e não peque mais, ou seja, não incorra em nada errado, para que o problema não retorne. Quando retorna, geralmente de uma maneira mais grave, não falava com essas palavras, mas dizia: vá e não peques mais, numa linguagem mais direta, mais figurativa, de modo que todos entendiam. Mas tiramos daí lições. Quando queremos buscar a cura,
Não adianta a gente desfilar ali um rol de doenças, de coisas menores. Temos que ter objetividade. O que eu quero para mim? O que eu quero buscar? Vou atrás do meu objetivo. Uma vez que eu chegue ao meu objetivo, eu já posso almejar outra coisa. Mas vou atrás do meu objetivo. Né? E Jesus quer isso da gente, que nós tenhamos objetividade, saibamos o que queremos. Então, se porventura estamos doentes, desesperados, e se nos dirigimos ao Mestre, certamente ouviremos do Mestre por alguma via qualquer, por intuição, ou por uma via qualquer, a seguinte ordem, né? Levanta-te e anda. E possamos levar essas energias boas àqueles que não têm o contato conosco. Divulguem a SEAC, as suas vias estão ali nos créditos, divulguem o Espiritismo. Muita paz, meus irmãos.